pessoal! Sim, eu tenho que fazer uma musiquinha que tem uma entrada mais suave, porque ela some e de repente aparece eu. Mas bom, vamos lá. Hoje começamos as nossas 2 semanas de lives falando das equipes da Fórmula 1. E você não estranhe, porque este programa também vai virar o BBcast sobre as equipes, que a gente também tem o intuito aí de apresentar para a galera nova que está chegando na Fórmula 1 um pouco da história, um pouquinho do que foi 2020, o que será 2021 das equipes de Fórmula 1. Bom, começando hoje pela Williams, eu tenho aqui comigo a Débora Santos Almeida. Olá, pessoal do chat, e olá, pessoal que vai escutar esse programa lá pelo BBcast. A gente hoje vai conversar um pouco sobre a Williams, fazer uma projeção para 2021, apesar de ainda não ter os testes de pré-temporada, mas quando tiver os testes de pré-temporada, que a gente tiver uma ideia de como que os carros estão, que foi apresentado, aí a gente volta aqui e fala com vocês novamente a respeito do que a gente viu lá nos testes. Mas é interessante conversar sobre as equipes, então deixem os seus comentários aqui e a gente vai conversando a respeito da Williams hoje. Exatamente. E hoje, para a nossa participante aqui que foi, né, participante do BBcast número 100, é com uma grande honra que trazemos ela novamente, a Bruna Rodrigues do GE. Bem-vinda, Bruna. Obrigada, galera. Boa noite, gente. Olá, pessoal que está ouvindo o podcast. Finalmente recebi a oportunidade de defender a minha equipe. Vamos ver como é que vai ser o papo. Tá difícil de falar com muita precisão, porque o calendário da Fórmula 1 está sofrendo com a pandemia, mas vamos ver o que a gente consegue desenvolver no papo hoje. Exatamente. Diretamente do seu cativeiro, com as suas madeixas maiores que sua barba, ele, Gabriel Salaf, lá do Zona de Ultrapassagem. Fala, Rubens, fala, Débora, fala, Bruna, fala, pessoal que está conferindo a gente aqui na live, pessoal que está ouvindo isso no podcast. Estou feliz em saber que é um podcast a menos no meu feed que eu vou ter que escutar, né, porque estou participando dele, mas os outros eu escutarei, Débora, fique tranquila. Mas um prazer estar aqui mais uma vez, novamente. É porque tem muito podcast para escutar. Então, daí, quando a gente tem esse privilégio de gravar a gente, quando chega no fim de pula. Bom, e já para avisar o pessoal que hoje vamos falar, né, da nossa querida Williams, que chafurdou na última colocação. Ela que tem uma herança de um péssimo chassi aí projetado por Pad Loi, né, Débora? Que o ano passado, só para contextualizar o pessoal, foi vendida, né? A nossa querida Williams foi vendida, a família Frank Williams não está mais à frente da equipe, mas ela vem se reestruturando desde o ano passado. Exatamente, Rubens. A Dorrington Capital, uma empresa de investimentos, adquiriu a Williams e desde o ano passado, quando eles assumiram o comando da equipe, eles começaram a fazer um processo de reestruturação. Não foi algo que eles eliminaram completamente a Williams, o pessoal que trabalhava lá permaneceu, eles tentaram manter a estrutura em si da Williams, né? Mas o que eles estão fazendo é trazendo outras pessoas para o time, modificando a parte de dinheiro, de distribuição, que a equipe que tinha várias falhas. Então, eles começaram a fazer esse processo, né, um preparo para 2021, mas também algo maior para 2022, né? Tanto que a gente viu a parceria da Mercedes, os laços de Williams e Mercedes se estreitando ainda mais. Eles vão deixar em 2022 de só receber o motor, para também receber algumas peças e otimizar o processo da fábrica da Williams. Então, a gente está acompanhando ainda essa mudança. Acho que 2020 foi um ano ainda de transição dessa parte administrativa e que a gente não viu tantas mudanças assim na pista, mas acho que agora as coisas vão começar a andar, né, tendo realmente o dinheiro aplicado nas partes que eram necessárias e que a Williams estava sofrendo com déficit. Bruna, é até interessante essa parte de que houve esse estreitamento de laços, né, essa aproximação maior da Mercedes, porque na era Claire Williams, ela falou que nunca a Williams seria uma equipe B. A Williams não se tornou uma equipe B, mas eles souberam, dar uma volta por esse, como poderia dizer, esse rótulo de equipe B, conseguir estreitar laços e tá uma reestruturação que mostra que vai trazer resultados, mas eu acho que também não muito para essa temporada, né, mas para a próxima temporada, mas para 2021 a gente já pode ficar um pouco mais otimista no desempenho do carro. A gente já viu um pouquinho disso dessa questão da parceria na troca do Russell pelo Hamilton, foi uma coisa meio inesperada, justamente por causa desse pronunciamento da Claire Williams, mas foi uma das ações que mostram que as duas equipes estão trabalhando nos bastidores, que elas possuem coisas para trocar, obviamente a Mercedes muito mais para a Williams.
A expectativa é essa. A equipe, ela meio que já colocou um alerta, vamos com calma, porque não tem muita coisa para mudar em 2021, não tem como mexer em chassi, esse tipo de coisa, motor, pouca coisa vai mudar também. Então, eles pediram essa cautela, mas eu acredito, sim, que tendo um investimento maior, a prova disso é que a Williams agora ela assinou com a Umbro para fornecimento de material esportivo, e a Umbro é uma das maiores empresas desse ramo no mundo. É uma coisa impressiva. Enfim, é só um exemplo de que as coisas parece que estão começando a se acertar para a Williams voltar para o rumo do qual ela devia ter saído. E o foco é 2022. Gabriel, e é interessante nesse ponto de reestruturação que a dupla de pilotos da Williams ainda, apesar de que o Russell vai para sua terceira temporada, é uma dupla ainda muito nova, é uma dupla que foram campeões, né? Se não me engano, o Latifi também foi campeão da GP2 e não, né, ele foi segundo, desculpa, do menino lá que foi para a Fórmula E. Mas é uma dupla forte. É que eu esqueci o nome dele, Nick De Vries. Desculpa, a Cintia vai vir bater em mim por eu ter esquecido o nome de um piloto da Fórmula E, mas é uma dupla jovem, é uma dupla que é bom que eles vão pegando esses percalços, que eles já vão se moldando para ser pilotos mais fortes no futuro, porque é aquela coisa, né? Se pega um carro também bom desde o começo, o piloto se acostuma, quando pega uma japiraca, não vai conseguir. E o ano passado os dois foram bem, assim, a gente tem de todas as dificuldades que eles tiveram, o Russell e o Latifi conseguiram um bom desempenho. O Russell, principalmente, eu acho que se tivesse um carro bom, a gente ia ver ele voando, porque ele fez... É só você pegar a prova dele na Mercedes, né? Não tem nem muito o que você fala, imagine o Russell com um carro bom, que a gente sempre falava no passado. A gente já viu o Russell com um carro bom e a gente viu o que ele fez, né? A gente viu o Stroll, imagine ele uma temporada toda. Então, estamos todos aqui na torcida para que pare essa mania de renovação com o Valtteri Bottas na Mercedes e, de uma vez por todas, ele vá para nossa Pantera Negra, como já diria antes. Mas a questão do carro da Williams tem muito atrelado a isso e é uma questão que preocupa, porque abaixo do desempenho, às vezes o piloto, por exemplo, o Latifi, obviamente, tem muita gente que fala muito mal dele e eu discordo totalmente. Também não acho que ele é um ultra power piloto, que você vai ter um carro bom e ia ganhar a prova, não é isso, mas eu acho que ele é um piloto ok. Tem gente que fala, o Latifi está na Fórmula 1 só por causa do dinheiro, só porque ele não tem qualidade nenhuma. Eu não acho isso. Eu acho que ele principalmente até em ritmo de corrida, ele vai até certamente bem, ele sabe dos limites, ele força para não quebrar o carro. Você ia ver, acho que o grande destaque que tinha do Latifi no passado é que ele não quebrava o carro, né? Ele conseguia sempre chegar às pressões da corrida. Tudo bem que teve aquela corrida lá na Hungria, que ele rodou 78 vezes, ficou não sei quantas voltas atrás, e, enfim, percalços. Mas é um piloto que é ok, e você tá num carro ruim, como você colocou, você abaixa o sarrafo e o cara não vai conseguir evoluir. O cara não vai conseguir, você vai desgastar ele com o tempo. Você pega o exemplo do Raikkonen, por exemplo. O Raikkonen é um cara que está num carro que não é bom e o desempenho dele, por exemplo, você pega o desempenho dele em 2009 para 2020, antecipando a Alfa Romeo, é totalmente diferente porque o carro regrediu. Então, é muito importante a gente ver se a Williams vai conseguir ter essa evolução, né, para a temporada 2021, justamente por isso, para conseguir fazer com que os pilotos subam de nível, principalmente o Latifi. O Russell, a gente viu que o Russell ele vai fazer isso. O Russell, você vai dar um carrinho de rolimã, ele vai lá e vai tentar fazer o negócio da melhor forma possível, mesmo sabendo que não é totalmente possível conseguir um bom desempenho. Mas essa questão do Latifi, de ficar de olho para o Latifi não ficar sempre o piloto que é só o pagante, que é só não sei o quê, e não renderia nada em qualquer lugar. Você vai falar, Débora? Eu ia... Pegos pelo mute. Enfim, eu acho que, assim, o Russell, ele é um piloto fora da curva do que a gente espera. Ele consegue tirar muita coisa do carro. Uma das preocupações que a gente teve em 2020 foi quando eles tiraram aquele modo festa que dava uma potência a mais para o carro, se de fato a Williams ia perder, né, a oportunidade de conseguir avançar e pelo menos até o Q2. E o Russell, ele fez a diferença nesse carro da Williams, conseguindo levar o carro até mais à frente da classificação. Mas acho que é por ele ser esse tipo de piloto, né? A questão do Latifi é que, assim, ele pode ser um piloto pagante, mas ele tá num carro ruim. Então é difícil também dele entregar muita coisa, porque é um carro que tem vários problemas. É um carro que tem problema estrutural.
E ainda assim ele fez uma boa temporada. Mas é difícil de comparar ele, por exemplo, com o Lance Stroll, que é um piloto que também é pagante, mas ele tá num carro melhor, que consegue entregar muito mais. Então eu acredito que, assim, num carro tão melhor e tão superior quanto o da Williams, que foi o da Racing Point, é esperado que o Stroll entregue muito mais com aquele carro, que foi algo que a gente viu ao longo da temporada, que o Stroll ele tinha algumas dificuldades de fazer essa entrega de resultados bons para a equipe, né? Tendo um carro bom. E o Latifi não, ele conseguiu ir fazendo uma boa temporada, foi auxiliando a Williams. Foi o que o Gabriel falou também, é um ponto muito importante, não deixar o carro quebrar, porque para uma Williams que tem vários problemas, gastar o dinheiro, por exemplo, com um carro que teve algum outro problema é pior. Eles podem direcionar esse dinheiro para poder fazer uma atualização de alguma peça que vai trazer algum benefício para a equipe. Então, é bom ter pilotos dessa forma, porque em vez de você ficar consertando erros, você começa a avançar, né? Continua fazendo a parte de desenvolvimento. Então, acho que essa dupla foi bem interessante. E sobre alguns comentários que a gente viu em 2020, do pessoal falando, mas o Russell, ele superou todos os companheiros dele de equipe. Cara, é muito difícil a gente apontar isso, principalmente que ele teve o Kubica como um piloto que foi companheiro dele de equipe, um cara que estava num carro que era todo adaptado para ele, que tinha também tinha saído da Fórmula 1, retornou, então ele pegou uma Williams que estava cheia de problemas, e apesar de ter muito conhecimento da categoria, o carro não tinha como fazer nada, então o Russell acabou se sobressaindo a ele, e ao Latifi, mas o Latifi também ele foi um piloto que estava estreando em 2020, então ele ainda estava se habituando à equipe. Acho que a gente tem que dar essa colher de chá aí para o Latifi, e também não tem como dizer que o Russell venceu os companheiros dele de equipe assim, de uma forma tão forte, sendo que os companheiros tinham uma distância para ele, e ele é realmente um piloto fora da curva. Uma coisa que pouca gente percebe quando faz essa crítica de que o Russell superou o Latifi, o Russell deu uma surra no Latifi, é que o desempenho deles não foi tão discrepante, não, de forma alguma. Se você analisa as 17 corridas que tiveram, 17, o Latifi ele ficou a 40%, mas vamos colocar assim, do Russell em questão de resultado em corrida. E isso é muito impressivo. Se talvez tivessem 20 corridas, talvez ele tivesse chance de fazer metade, sabe? Obviamente, isso falando em ritmo de corrida, porque na qualificação não tem desculpa de que o Latifi ele foi muito abaixo, até mesmo para um estreante. Mas em relação ao desempenho em geral, em relação ao que ele poderia fazer nas corridas, ele foi muito impressivo para um estreante em um carro ruim, um estreante que não teve uma passagem muito grande pelas categorias de base. Ele ficou muito tempo preso na Fórmula 2, mas ele começou a correr muito velho, então ele não teve tempo para se desenvolver. E vale lembrar que, embora ele tenha começado o ano de 2020 bem aquém, ele evoluiu demais no decorrer da temporada. Nas últimas provas, ele estava com um ritmo de corrida muito impressionante. O GP de Sakir, para mim, foi uma das melhores atuações dele. Ele estava quase chegando ele ficou preso atrás de Vettel antes de abandonar por um problema mecânico. E eu acho isso importante para a Williams, ter dois pilotos que não estão no mesmo nível, mas estão próximos. Não tem mais aquela discrepância que tinha na época do Stroll estreante com Massa, não tem mais aquela discrepância do Russell com Kubica. E eu acho que isso vai ser muito importante para a equipe começar a fazer aquele fundamento, aquela base, para ela construir o que ela pretende construir em 2022 e além. Esse negócio do Latifi, pode falar, Gabriel. Eu estou tentando contar aqui os desempenhos, mas uma hora deu 16 corridas, outra hora deu 18, então tá bem complicado aqui. Perdão, sou de humanas não de exatos. Mas uma coisa que eu acho que a crítica que deve ser feita ao Latifi, dessa questão até mesmo das qualificações, é que o Latifi não só não consegue acompanhar o desempenho do Russell, porque o Russell é fora da curva, mas o Latifi, para mim, em classificação, ele vai muito mal. Eu acho que esse é onde ele tem que melhorar, porque não é só uma questão dele, eu não consegui ficar na frente do Russell, mas é uma questão que, o Russell com um carro que é o mesmo carro, ele passa direto para o Q2. O Latifi passou uma vez só. Eu acho que tem esses pontos que eu acho que é o problema do Latifi, que é a qualificação.
Latifi direto largava em último, né? Não conseguia classificar na frente de Giovinazzi, de Grosjean. Eu acho que o problema do Latifi está na qualificação, porque não é um nível, chega a ser um nível para a gente trazer até dois pilotos que tiveram uma diferença tão grande assim, que são Verstappen e Albon, que Verstappen também não perdeu nenhuma qualificação para o Albon, mas eu acho que é o ponto do Latifi que ele tem que melhorar. A gente, no Zona de Ultrapassagem, falou isso várias vezes, né? O Gustavo Frigoto mesmo falou isso várias vezes, que o Latifi pode ter um desempenho de corrida ok, que foi até que eu falei, que é um cara consistente, que ele sabe do que ele pode ter que fazer para não quebrar o carro, para não gerar prejuízo para a equipe, como a Débora bem pontuou, mas na qualificação ele não vai bem. Né? Quando o Aitken correu ali, o Aitken ficava trocando de tempo com ele direto. E o Aitken estava um final de semana só, né? Acho que tem esses pontos que o problema é o sábado. O problema do Latifi é o sábado e é isso que ele tem que evoluir para 2021. O que é interessante, que o Gabriel apontou, né, que o problema do Latifi é no sábado, é o contrário com o Russell, né? O problema dele é no domingo, na verdade, porque as largadas dele com a Williams eram muito ruins. Ele tinha essa condição de passar para o Q2, largava ali em 16º, e, né, em posições assim, e tinha largada, ele caía e perdia completamente a chance de brigar por outras posições, né? Até para poder atrapalhar a dupla da Alfa Romeo e da Haas. Então, eu acho que nisso eles acabaram se compensando, né? O problema que o Latifi tinha no sábado não era a mesma coisa no domingo. Ele até rendia durante o domingo. E eu acho que o Latifi também, talvez precise melhorar nessa questão de corridas adversas, assim, tipo com chuva, com algumas outras coisas, que aí é quando ele acaba rodando, que ele tem um pouco mais de dificuldade, mas chuva acontece raras vezes, né, durante o ano, e geralmente nem é tudo isso. Então, é uma questão a ser desenvolvida, mas ainda assim ele acaba ganhando uma vantagem, porque a maioria das provas é realizada em outras condições. Só de tirar aquela batida do Russell em Imola já mostra que o Latifi é bem melhor em ritmo de corrida, porque aquilo ali foi um ponto negro na temporada do Russell. Fala, Gabriel. Eu fechei a conta, deu 10-7 pro Russell, agora bateu 17, fiquei feliz, então deu 10-7. Só uma coisa, eu acho que o Russell tem esse problema com o carro justamente por ele estar nessa, tipo, eu preciso mais, e a cabeça dele fugir, e aí quebra o carro, ele bate de maneira completamente patética, então acho que isso que acaba interferindo na prova do Russell e ele acaba não tendo desempenho de corrida tão bom. Vale lembrar também, né, que são pilotos de idades diferentes. O Russell é bem mais novo do que o Latifi. O Russell, ele teve uma carreira astronômica, ele ficou tipo um ano no F3, ganhou e foi embora. Ficou um ano no F2, ganhou e foi embora. Então ele não teve o mesmo tempo para ser, assim, para amadurecer tanto quanto o Latifi, como piloto e como indivíduo, pela questão de idade e tudo mais. É uma coisa que acaba influenciando, embora o Russell tenha uma experiência bem maior na Fórmula 1. Essa questão da experiência do Russell também é uma coisa que a gente tem que ver, porque foi uma experiência na Williams, né? A gente viu ele um momento ali na Mercedes, e é uma coisa que é interessante que o Christian Horner comentou até mesmo, falou assim, olha, se você colocar qualquer piloto no carro da Mercedes, com o Russell, demonstrou que você consegue ter um bom desempenho. Agora, se colocar um piloto no carro que nem do Verstappen, da Red Bull, não vai conseguir fazer o que o Verstappen faz. Então, a gente ter esse termômetro do Russell pela passagem dele na Mercedes, eu acho que fica um pouco difícil. Aqui, antes da gente entrar na coxinha, a gente estava conversando, e eu afirmo isso, pelo que eu vi desses dois pilotos, que se era uma Racing Point da vida, que tivesse com essa dupla atual da Williams, a Racing Point tinha brigado muito mais forte pela terceira colocação contra a McLaren, principalmente porque o Stroll, apesar de já estar indo para a sua sexta temporada, ele não tem o mesmo desempenho que o Russell, ele parece que não tem uma evolução parecida com o Russell, consistência de corrida ele não tem igual a do Latifi, e a gente comentando agora, falando, né, de que o Latifi tem ainda um déficit na questão da classificação, o Stroll até hoje está na quinta temporada e não tem. Então a gente não sabe ainda se o Stroll é aquela coisa do momento dele querer primeiro aprender a ter ritmo de corrida, então ele desenvolve até mesmo um carro, acerta um carro, afina um carro para corrida, que hoje a gente sabe que em decorrência do parque fechado, se você fez essa configuração no carro no sábado, você não consegue mudar, e depois ele parte para outra, para evolução de classificação. Lembrando que 2021 classificação pode ser um pouquinho mais importante em decorrência das novas mudanças aerodinâmicas que os carros vão ter. Bom,
Aí, agora 2020, a gente já deu essa pincelada, já comentamos um pouquinho aqui. Agora vamos um pouquinho para 2021. Sabe aí, Bruna, você, qual que é a sua expectativa para 2021? A gente sabe que a gente ainda não viu o carro, mas a gente sabe que poucas mudanças vão ser feitas de questão de evolução. Vai ser muito mais de acerto para as regras de 2021. Então, pode ser que a gente tenha aí uma melhora da Williams, mas... Quero saber da sua projeção. O que você acredita que deve vir para 2021 na Williams? Você pergunta isso para a pessoa mais pessimista do mundo. Mas é aquela coisa do budismo, né? Você tem que ver o lado negativo e ficar com ele para tudo que vier de bom. Eu te falo, minha época da McLaren, eu sempre esperava o pior. Aí quando eu consegui uma coisinha boa, era uma alegria tremenda. Você vai se alimentando. Só uma coisa, o Rumi falando disso, né? Tipo, o que a Williams conseguir, a gente vai acabar se surpreendendo. Mas a McLaren, eu tô numa expectativa tão grande que eu tenho medo do tombo, sabe? Não, eu concordo ali com o João Vitor. Ó. O negócio é não esperar nada e no fim ficar feliz com os resultados. Não espere nada e seja feliz, que é o melhor que você pode fazer. E assim, a Williams está com 0 pontos, né? Pior do que tá, impossível ficar. Então, qualquer coisa já vai ser maravilhoso. 1 ponto já vai ser uma coisa tremenda. Mas eu tenho expectativa, assim, de que melhore. A situação da equipe está melhor financeiramente falando, embora o regulamento não permita tantas mudanças quanto seriam necessárias. É claro que isso vai esbarrar na questão de que as outras equipes também vão evoluir, e isso pode atrapalhar a tarefa da Williams, mas tem essa questão financeira, a gestão da equipe como um todo, ela mudou, e eu também acho que isso é positivo. Eu acho que a família Williams já não estava mais oferecendo o que a equipe precisava, eles já não estavam tão conectados com o que a Fórmula 1 moderna se tornou, na minha opinião. E a questão também da evolução dos pilotos. O Russell me dispensa muitos comentários. Ele estava gigante ano passado e tem tudo para continuar nessa ascendência em 2021. E o Latifi também, eu acredito que no final da temporada passada ele começou a ganhar muita confiança, e isso é muito importante, muita confiança, muita rodagem. Então, eu espero que melhore, sim. Eu não vou falar que eu estou esperando uma grande melhora, mas pior que tá, não fica. Quer dizer, fica. No Brasil está provando que pode ficar, mas pior que lá, eu acho que não fica. Eu acho que... Pode falar, Gabriel. Não, só vou falar, vai tomar uma punição, né? Vai perder 15 pontos e ficar com menos 15, né? Meu Deus. Nossa. Tá repreendido. Esperamos que não chegue a esse ponto, né? Mas eu acho que, assim, da Williams, é difícil da gente saber um pouco sobre a Williams, porque em si ela é uma das equipes mais fechadas, assim, acho que do grid, para poder comentar como tá o carro. A gente só sabe quando o negócio tá muito ruim mesmo. Mas essa preparação deles para 2021, acho que é algo que ainda tá um pouco obscuro. Eles falaram quando anunciaram o dia que vai ser o lançamento do carro da Williams. Uma das coisas que eles falaram é que o próximo carro, né, o de 2021, é uma evolução do de 2020, então é algo padrão, porque as outras equipes também estão praticamente fazendo isso. Eu acho que aqui a gente tem talvez a maior expectativa realmente é a McLaren, porque ela vai estar recebendo o motor Mercedes, que é o mesmo motor que vai estar na Williams em 2021, mas a gente sabe que é um carro que tem vários problemas a serem sanados durante o ano. E acho que a Williams ela foi passando por essa fase de ir tentando mudar algumas coisas do carro, mas ainda assim era uma equipe que em 2021 estava tentando se reestruturar em questão de dinheiro, né? Descobrindo para onde que o dinheiro realmente tinha que ir dentro das áreas que eram necessárias. E é difícil de saber o quanto que a Williams perdeu em tempo de desenvolvimento de peça, porque em 2020 a gente foi tendo aquelas homologações que eram determinadas para algumas evoluções de algumas peças. Então, a gente viu algumas equipes que tinham muito dinheiro correndo contra o tempo para poder fazer a homologação dessas peças, para que o carro de 2021 também possa usar elas e continuar esse processo de evolução. A Williams ainda ficou naquela coisa meio incerta do quanto que eles conseguiram fazer de evolução do carro de 2020. Acho que as melhores corridas da Williams foram as do final da temporada, em que a gente viu ela realmente brigando ali com a Alfa Romeo e com a Haas. Deu uma melhorada, mas também teve a queda da Haas e da Alfa Romeo dentro desse grid. Foi algo muito caótico, então acabou juntando essas 3 equipes. Eu acho que em 2021 a perspectiva da Williams é que a gente espera que ela dê uma avançada,
mas a gente também tem que ficar atento ao que vai acontecer com a Haas e com a Alfa Romeo. O quanto esses carros conseguiram evoluir e o quanto que o motor da Ferrari de 2021, que é um motor novo, que eles vão equipar essas equipes, vai trazer alguma vantagem para elas. Porque aí pode ser que, novamente, Haas e Alfa Romeo despreguem um pouco da Williams, né? E a real mudança só ocorre em 2022. A gente falou aqui no começo do programa sobre o estreitamento dos laços da Mercedes com a Williams, mas eu acho que é algo que a gente vai ver com mais substância em 2022 mesmo, que vai ser quando eles vão começar a receber as peças para o carro de 2022, que vai desafogar um pouco do processo de desenvolvimento da Williams. A gente está falando de uma Williams que por todo esse tempo ela foi uma equipe que tentou se manter como uma garagista, tentando desenvolver as suas peças, não querendo comprar peças de outras equipes, assim como tantas outras fazem. A gente sabe que a Haas ela recebe a parte traseira da Ferrari, outras equipes também têm essa troca. A Williams ela se mantinha muito sozinha no grid, ela não queria auxílio da Mercedes, principalmente porque ela não queria se tornar uma equipe B da Mercedes. Eu acho que isso acabou ajudando para que a Williams chegasse no ponto que ela chegou, que foi esses 3 anos em que ela ficou nas últimas posições do campeonato e em 2020 não pontuou, né? Tipo, não conseguiu realmente nenhum ponto. Acho que foi o pior ano do time nesse tempo que a gente viu eles na Fórmula 1. Mas eu acho que a reestruturação pode trazer, sim, benefícios. Ela adquiriu pessoas importantes como acho que é Jost Capito, que ele é ex-McLaren, também passou pela Sauber, é o CEO da Williams, tá realmente participando da equipe. O Simon Roberts vai continuar como chefe de equipe da Williams, também é um papel muito importante dentro do time. E a gente tem a chegada do Jason Button, que apesar de não estar ali, talvez, com a mão na massa, né, ele está ali fazendo o papel de representante da equipe, está ali avaliando as coisas que estão acontecendo no time. Acho que pode trazer algum benefício. Esse lance da chegada do Jason Button é uma coisa surpreendente, porque, como eu comentei numa das lives aqui, o Button, quando saiu da Williams, quando ele chegou na Williams, foi aquela coisa, foi estilo Nigel Mansell. Os caminhões da Williams tinham bandeira da Inglaterra, eles exaltavam, nossa, temos um piloto inglês, que é uma coisa que, da Williams, eles são bem bairristas com isso, eles amam pilotos ingleses, e isso já é uma coisa que a gente, na era, se fosse até hoje permanecer a família Williams, a gente poderia ficar até com medo de como eles iriam cuidar do menino Latifi, né, porque eles têm essa predileção aos ingleses, e na época do Button foi assim, e o Button foi demitido porque ele era tratado como, ele foi considerado um bad boy pelo Frank Williams, por um piloto que não seguia a cartilha dos bons costumes britânicos dentro da equipe. A gente queria, mas não muito. Exatamente. Então, o retorno dele agora como CEO é uma coisa bem assim, tipo, você vê que realmente a política lá dentro mudou bastante. Acabou o ano sabático. Exatamente. Não, eu queria só pontuar uma coisa, vocês estão falando aí sobre se a Williams vai evoluir, o quanto vai evoluir. Acho que vocês pontuaram bem que é uma questão que a gente só vai conseguir ver em 2022, mas, como já diria o convidado do Zona de Ultrapassagem dessa semana, que eu não vou revelar, para vocês ficarem no suspense. Quem está ouvindo no podcast já vai saber quem é, porque vai sair, né, na terça. Ele até falou, eu concordei, que a gente tem essa questão que a gente contou de você ter pilotos novatos, como Russell, como Latifi, e um carro não tão bom na Haas. A Haas vai estar com o Schumacher e com o Mazepin, e o carro também não tende a ser bom. E acho que isso pode trazer ali uma possibilidade da Williams crescer um lugar, né? Como já disse a Bruna, não dá para se afundar mais, mas a Williams conseguir ficar à frente da Haas. Eu acho que pode haver uma disputa mais próxima, vamos dizer assim, por essa penúltima colocação, né? Aquela disputa que a gente gosta de ver, daqueles carros em último lá se ultrapassando, emoção pura. Eu acho que isso pode ter. E emoção, cara, emocionante. Eu não fui no último GP do Brasil, mas ouvi relatos que a briga entre Russell e Kubica estava sensacional. Então, eu vou pelos relatos, mas, enfim. Pelo menos o carro da Williams a gente consegue ver na pista, né? Porque passa um pouco mais devagar, assim, aí a gente consegue ter uma visão. Sabe onde tá, sabe? Não é nem que você passa devagar, você consegue ver. Olha lá, agora tá vindo as Williams. Enfim. Dá tempo até de tirar foto com o celular, gente, é incrível. Enfim, mas eu acho que em 2021, acho que a Haas, eu acredito que a Haas vai cair um pouco mais, porque também é a outra que está cavando mais, e a Williams acho que pode ter essa possibilidade de conseguir aos pouquinhos subir esse degrau
escalando aí a nossa equipe norte-americana. É só a Williams superar a montagem do motor da Haas. Só isso. Por outro lado, né, a Alfa Romeo, eu acredito que ela venha mais uma vez como a principal rival da Williams. Eles continuam com a dupla do ano passado, uma dupla que já se consolidou. Acho que o Raikkonen e o Giovinazzi estão juntos há 3 anos, é um tempo considerável. O Raikkonen dispensa muitos comentários, é um campeão mundial. Enquanto o Giovinazzi, ele evoluiu bastante, na minha opinião, nos últimos meses, eu diria, nas últimas temporadas. E tem essa questão também do quanto que o motor da Ferrari pode evoluir. E isso pode ser um divisor de águas no desempenho da equipe, que no ano passado já deu muito trabalho para a Williams. Em diversos momentos, o único empecilho daquele pontinho da Williams eram as Alfas Romeo. Inclusive, em uma das melhores atuações do Latifi no passado, ele ficou preso atrás do Giovinazzi. Foi uma briga em Imola, que ele acabou não conseguindo superar. Então, eu acho que é uma briga que pode prometer. Eu acho que é consenso que a Williams vai ter como rivais essas duas equipes, que são as mais fracas do grid também, mas eu acredito que a Alfa Romeo ela tem potencial para dar mais trabalho e acho que vai ser legal acompanhar também. Espero que não dê muito trabalho. Bom, isso é interessante, né? Porque, assim, tanto a Alfa Romeo como a Williams estão com parcerias com as suas fornecedoras de motores. Mas a Haas, como a Débora falou agora há pouco, já está com tudo ferrado lá, porque o motor não pode ir para a Inglaterra, está preso na Itália, o Gunter está preso nos Estados Unidos, não consegue ir para a Inglaterra. Já a Williams já está mais tranquila, né? A fábrica da Mercedes é ali perto, tudo. Vamos torcer para que isso... Vai empurrando o carrinho. Só colocar um carrinho de rolemã e empurrando, ou numa Kombi. Mas... A precisa de um caiaque daí, o Caio Ginter remando assim, do Oceano Atlântico. Army Clink, ia ser sensacional. Eu falo... Não, eu ia falar que apareceu de AD, né? Os caiaques canadenses atravessando para poder chegar até a Inglaterra. E sabe o que eu tô otimista com 2022? Eu espero que a Mercedes faça a mesma coisa que ela fez com a Racing Point, comece a jogar umas peças no lixo e deixa o Williams pegar para equipar o carro. É possível, né? Bom, mas assim, nessa questão de evolução, eu sempre falo que a Williams, ela pode surpreender. Eu não entendi até hoje, eu queria muito que saísse um Drive to Survive só o Williams explicando o que foi a desgraceira desses últimos anos. Porque você pega as regras de 2009, a Williams foi uma que construiu um carro muito bom em 2009. Ela só não tinha bendito do motor, que se eu não me engano era aquela porcaria da Toyota que eles estavam usando. Ou é Crossroads, eu não me recordo agora. Mas, nossa, eu tô com a cola na tela e nem pra olhar. Bom, era Toyota. E depois, em 2014, ela fez um excelente carro. Foi P3, né, no campeonato de construtores, se eu não me engano, P2. E assim, gente, a Williams, ela só parece que se perdeu realmente, parece que o pessoal lá não se comunicavam. Às vezes, se entra uma nova diretoria que coloca isso em organização, até essa evolução que vai ter agora este ano dos carros, por causa das novas regras aerodinâmicas, a Williams pode surpreender, ela pode realmente fazer esse cenário que vocês comentaram, brigar mais diretamente com a Alfa Romeo, porque a Alfa Romeo ela regrediu do ano passado, o desenvolvimento do carro. Então a Williams ela tem chance, eu acho que sempre faltou um norte na Williams, sempre faltou alguém para colocar todos os funcionários nos trilhos e falar, gente, esse é o caminho que nós devemos seguir. Não tô querendo falar que era Claire Williams, porque não era só ela que estava no comando daí. Desculpa. Na época do Paddy Lowe, ele não conseguiu um bom desempenho também, e ele foi um pouco de boi de piranha na hora de ser removido da equipe. A gente tem toda uma estrutura que às vezes culmina só na imagem de uma pessoa e que foi ruim para a Williams, que ela que saiu, né, no final com essa imagem ruim, mas a gente sabe que a Williams era muito maior e dependia de muito mais gente no comando. Então, torcer, né? Vai que Deus Bantam chegam fazendo milagre lá e ajuda o pessoal a ver o caminho certo. Débora, Gabriel... Não, o que você falou ali. A gente teve, que não faz muito tempo, né, 2014 e 2015... A Williams foi realmente a terceira do campeonato. Então não era uma equipe tão ruim, né? A gente viu a decadência dela começar ali já em 2016, que terminou na 5ª posição.
2017, mas o tombo mesmo foi em 2018. E eu acho que a questão da Williams é realmente analisar também como é que vai ser Haas e Alfa Romeo, porque apesar deles terem essa parceria com a Ferrari, né, de conseguir peça e ter esse trabalho, no primeiro momento o que a gente tinha era mais a Alfa Romeo tentando trabalhar em conjunto com a Ferrari, mas ainda não é algo tão igual quanto é AlphaTauri e Red Bull, porque realmente a Red Bull está preocupada com a AlphaTauri em colocar ela mais para frente e trazer ela para poder fazer frente aos seus adversários. A Ferrari, eu acho que ela não tem esse mesmo sentimento com a Haas e com a Alfa Romeo. Ela entrega as coisas e meio que, se vira aí. Se vocês conseguirem, por mérito de vocês, ótimo. Mas vocês também não são uma equipe B nossa, apesar de a gente utilizar assentos ali para colocar pilotos nossos. E eu acho que a Williams, ela, apesar de não querer ser uma equipe B da Mercedes, né, para poder não perder história, para não sofrer algumas modificações principais assim na equipe, ainda assim acho que a Williams ela pode tirar vantagem dessa parceria com a Mercedes para conseguir subir no grid, porque ela não está amarrada com ninguém, mas ainda assim recebe peça, ainda está recebendo uma atenção. Acho que é a mesma coisa que aconteceu ali com a Racing Point com a Mercedes, né? E agora a Aston Martin. Eles se beneficiaram do conhecimento que a Mercedes tinha, de utilizar o túnel de vento deles para poder desenvolver peça, de utilizar o pessoal ali para poder ir pegando coisas para a equipe mesmo, e conseguiram chegar onde chegaram. Então, acho que talvez o relacionamento da Williams, que a gente espera que ela tenha com a Mercedes, seja algo que ela teve com a Racing Point, né? E eu acho que realmente é o que pode mudar a Williams de alguma forma. Não vejo um culpado só na Williams nesse tempo que ela teve esses problemas. A Claire não pode ser também totalmente responsabilizada, mas ela estava à frente da equipe. E eles tiveram outros membros que também não conseguiram entregar nada, que foi o que o Rubens falou, né? O próprio Paddy Lowe, que era a época que a gente achava que a Williams realmente ia melhorar, foi quando ela começou a ter inúmeros problemas e chegou no ponto que ela está hoje. Acho que o pior que não fica realmente. Essa reestruturação de dinheiro, acho que é a coisa mais importante que a Williams pode ter esse ano. Dinheiro e também o pessoal, né? A gestão da equipe em si. Se você pega a história da Williams, você vê que essa questão da gestão da equipe é um problema estrutural que ele já vem desde o final da década de 90. Demorou a dar esses frutos ruins, por isso não foi tão perceptível. E vai levar um tempo para poder recuperar tudo isso. É muito tempo, são 2 décadas praticamente, vai dar trabalho, mas é muito importante que a equipe hoje esteja sendo comandada por pessoas que têm uma visão alinhada, por exemplo, com o mercado. Eu dei o exemplo no início da live desse patrocínio novo da Williams, com uma marca super reconhecida no meio esportivo. Isso é uma coisa que empresas que têm aqui gestores que estejam alinhados com o mercado conseguem. Eles sabem a importância de você ter o renome de patrocínios e a questão financeira também. Essa questão do afastamento do tal espírito garagista da Williams é uma coisa triste de ver, porque a gente é muito apegado à nostalgia da Fórmula 1, depois que a McLaren ela superou esse passado, a Williams era a única que ainda tinha aquele passado romântico da Fórmula 1, só que isso não se sustenta num esporte que se modernizou. E se continuasse do jeito que estava, eu imagino que a equipe talvez se ela poderia passar por alguma coisa tipo a Racing Point, que fechou as portas antes de virar a Racing Point e tornar uma equipe completamente nova. Que bom que a Dorilton Capital ela chegou para evitar que alguma coisa muito ruim acontecesse e para colocar a equipe nos trilhos, tanto na questão da gestão quanto na questão financeira, que obviamente é o pilar de qualquer mudança na Fórmula 1. Eu acho que a Williams... Só uma coisa que a Bruna falou que é interessante, desse passado histórico e dessa coisa romântica da Williams, é que a gente está vendo agora, quando a Dorilton está provando algumas coisas conforme vai passando o tempo, né? Eles não trocaram o nome, eles mantiveram a fábrica da Williams para poder manter esse ambiente que eles já tinham, até para poder não desperdiçar dinheiro numa construção de uma nova fábrica. E agora, em 2021, a gente tinha dúvida de qual que ia ser o nome do carro, né?
como que o chassi ia vir gravado. E ele vai continuar com a FW de Frank Williams, e eu acho que isso também é uma prova de que eles não querem matar o Williams, eles querem continuar com um pouco da história, mas o que a Bruna falou, se modernizando e se adequando ao que a Fórmula 1 espera que as equipes sejam hoje. Exato, acho que a Williams tem essa questão que não era só uma questão de você ser só a última garagista, mas é de cabeça tá fechada, porque, por exemplo, você pega o primeiro sócio fora da Williams foi Toto Wolff há 10 anos só. Ou seja, é pouco tempo que eles começaram a se abrir a pensar que, nossa, o mundo não é só o Frank Williams e o Patrick Head lá fazendo o negócio na mecânica. Não, né? Já passou esse tempo e demorou, acho que, para a Williams evoluir, para a Williams saltar disso, para agora começar esse processo, né? A partir de 2021, e como a Bruna bem disse, é um processo que vai demorar, não é um negócio que daqui um ano, esse ano, se não pontuar, a gente tem que estar aqui metendo pau, dizendo que não valeu a pena. Não é isso. É uma coisa que a gente vai ter que esperar 2, 3, 4, 5, 10 anos, sei lá, para a gente ver dar resultado. Porque, meu Deus do céu, porque a Williams, tem um cachorro invadindo a sala, mas a Williams, eu estava até vendo um vídeo anteriormente, para a gente gravar o vídeo do Projeto Motor, e eles botaram muito bem que a Williams tem essa questão de não ter ciclos. A Williams, os ciclos são muito rápidos. Teve o BMW que foi 3 anos, aí Toyota também não foi nada, daí vamos para Cosworth, também não corta, e vai 2, 3 anos, não deu certo, corta, e Papai Stroll depois. Então, tipo, sabe, falta essa questão de dar continuidade. Aquele projeto que, principalmente no futebol, o pessoal fala que tem que ser um negócio a longo, médio prazo, né? A Williams não consegue fazer esse trabalho. Eu acho que é isso que prejudica, e é isso que a gente tem que torcer para que aconteça, porque, querendo ou não, é uma empresa americana que agora está vindo, se não me engano, são norte-americanos, e, querendo ou não, nos Estados Unidos você tem essa visão, né? Você, olha, pegando aqui novamente, eu gosto até de comparar quando assume uma empresa norte-americana com os esportes americanos. Você pega uma franquia de NBA, NFL, os caras começam a montar um time para pensar daqui 3 anos. O cara vai pensar, hoje pensa em fazer uma campanha ruim para conseguir pegar jogadores jovens para que daqui 5 anos dê resultado. E, querendo ou não, talvez isso possa dar mais certo agora na Williams. Só que tem que deixar o pessoal ter essa cabeça, não pode ficar pressionando, não pode ficar enchendo o saco. E a gente sabe que em inglês tem isso e com certeza vão estar lá querendo ver o resultado para ontem. Mas nós também, acho que é algo que vai evoluir, vai mudar com o tempo. E a gente torce para que evolua por causa de toda a história, toda a importância que a Williams tem para a Fórmula 1. Você vê que você usou o exemplo da NBA, o Lakers ficou numa seca de 10 anos sem título, uma coisa inimaginável para uma franquia, uma das mais antigas franquias da NBA, e assim como é inimaginável você ver uma das equipes mais antigas da Fórmula 1, acho que a Williams talvez seja a segunda mais antiga, né, da Fórmula 1, só atrás da Ferrari. É inimaginável você ver na situação de hoje, mas é um processo longo. A gente tem aí no esporte vários exemplos, aqui no Brasil também, muita coisa, e que bom que começaram a tempo, que bom mesmo. Na Fórmula 1 também, né, tem a Mercedes, a gente vê como é que foi o lance, aqueles touros de 2014, caraca, os caras estão dominando tudo, estão aí há 7 anos, emplatando taça atrás de taça, só que antes tiveram 4 anos de limbo, não limbo, mas 4 anos de construção. Era uma dúvida. Isso ainda teve... Oi, desculpa. A Mercedes foi uma dúvida nesse período antes dela começar o domínio. Sim, e antes, desde de ser Mercedes, ainda teve a história dela como Brown, ainda teve antes a Honda, e você vê que na transição de Brown para Honda, a transição de Brown para Mercedes, eles ainda mantiveram muita coisa da estrutura, porque, enfim, é esse processo mesmo gradativo. Só queria falar que a Bruna falou de competições nacionais, que esperamos que todos sejam assim com o Gustavo Frigoto na Stock Car. Não quero ninguém indo lá nos ônibus de ultrapassagem falar, pô, você está indo mal. Vamos dar tempo para o menino trabalhar. Estou confiante nele. Vou deixar esse. Não, já falei. O Frigoto é nosso rei, a gente vai fazer campanhas para ele. Fanpush, a gente vai fazer tipo a campanha, a Jequiti, não, Fanpush a gente tem que ganhar todos que ele tiver à disposição. É só isso. Não espero menos de toda a comunidade de podcast do cenário brasileiro de automobilismo, dando o Fanpush em todas as coisas disponíveis para o Frigoto. Só isso. Mas uma coisa que vocês falaram da Williams que é interessante, até o Gabriel comentou, desse sinal de ciclos, né, que a gente teve na Fórmula 1. É engraçado como a Williams, ela parece que sempre esperava um milagre, né? Ela teve aquele motor Honda que conseguiu o título do Nelson Piquet, aí de repente, do nada, ela cai para o motor Judge. Aí vai para o motor Renault, consegue ter um bom desempenho,
Aí, de repente, a Renault fala tchau, ela não tem ela ficou esperando, tipo, não sabe o que aconteceu, aí veio aquele Megatron, veio o Supertech, aí ela foi para a BMW foi a mesma coisa, conseguiu Montoya, vitória, disputa por título, aí quando a BMW bate na porta e fala, queremos que adquirir a empresa ou ter uma participação maior no corpo técnico, né, não só entregar o motor, Frank Williams chuta eles, aí vem Cosworth, Toyota, parece realmente, né, que a Williams viveu naquela fase de, olha, ano que vem vai ser muito bom, então vamos esperar um milagre, e eles ficaram nessa, foi essa péssima fase que a gente teve agora, e torcer, né, porque o pessoal agora sejam menos religiosos e mais otimistas no ponto de vamos trabalhar, vamos pôr a mão na massa para poder obter o melhor resultado. Mas sabe o que é interessante? Aquele livro que conta a história do Frank Williams, né, que foi escrito pela esposa dele, e que ela vai contando todo o processo que a Williams teve junto com o acidente do Frank Williams. Mas ali no começo da Williams, o que o Rubens falou, parecia muito que eles estavam buscando um milagre, e isso foi passando até pelos anos em que a Williams tinha uma boa fase, porque é muito interessante, porque eles ficam nessa expectativa de que a gente vai continuar dominando, que a gente vai conseguir ter esses resultados, ao mesmo tempo que eles sabem que eles precisam ter o dinheiro, porque na Fórmula 1 o que faz a diferença é ter o dinheiro, e aí depois eles começam a perder, né, espaço no campeonato, e sabem que ao perder essas posições no campeonato significa menos dinheiro entrando na equipe. E ainda assim, eles ficavam naquela gana de um milagre, de que algo ia acontecer e tirar o Williams de novo do limbo. E o mais interessante também da Williams é porque eles sempre esperaram a vitória de campeonatos, né, de conseguir ser os primeiros do grid. Mas aí a gente vai vendo os anos avançando e a Williams ela foi perdendo a mão em desenvolvimento, ela não foi se adequando ao que a Fórmula 1 foi se tornando, ela queria bater de frente com as outras equipes, querendo mostrar para eles que ser garagista ainda era o futuro da Fórmula 1, enquanto estava todo mundo mostrando para eles, meus filhos, isso não funciona mais na Fórmula 1, não tem mais como, a gente tem que mudar. E realmente eles foram perdendo a mão ao longo dos anos, tentando sustentar essa coisa de família, de ter essa gestão, e se fecharam tanto que eu acho que quando chegou agora em 2020, que era algo que a gente já estava falando há muito tempo atrás, né, de a Williams, ou ela vai acabar sumindo do grid, ou alguém vai comprar e vai realmente eliminar, tipo, a história da Williams. Não tem outra opção para a Williams, ela já chegou no fundo, né? E teve uma empresa que realmente apostou em algo na Williams ainda, mas eles viveram de sonhos, assim, acho que por muito tempo. Eu tenho até alguns milagres para citar, temos um milagre venezuelano, um milagre Bruno Senna, um milagre Stroll, um milagre Siroti, um milagre Latifi, até agora, então é algo que se perdurou pela história da Williams. Não, e até mesmo a posição do Russell, né? Porque a Claire saiu, e aí ficou o Russell, e aí ficou aquela coisa, né? O Russell é um piloto da Mercedes, tudo, dinheiro, enfim. Mas chegou um momento ali do campeonato 2020 que eles conseguiram colocar a posição do Russell dentro da equipe como uma dúvida, com a possível... Era vindo do Pérez. Vamos tirar o Russell, que é um bom piloto que a gente tá, né, ok aqui com laços com a Mercedes, e vamos botar outro piloto por questão de dinheiro, realmente, assim, tipo... E agora a gente está aqui, né, nessa live falando disso, o quanto que também é importante você ter 2 pilotos jovens capazes de aprender com o time para poder participar desse processo de reestruturação e em algum momento trazer benefício para o time, né? Pô, bom, depois, Rafa, você não viu aqui defendendo o Latifi com unhas e dentes. Desculpa, só para... meu comentário rapidinho aqui. O que eu ia comentar em relação a essa coisa de que a Williams ela espera um milagre há muitos anos, eu acho que isso é uma das coisas que ela ganha muito com a chegada da Doriton Capital. Americano não trabalha com isso. Americanos trabalham com metas, trabalham com a valorização do dinheiro. Pô, tô botando meu dinheiro aqui, então eu vou trabalhar de forma com que ele me traga um retorno em algum momento. E
eu acho que isso reforça que os esportes eles têm muito que aprender com os esportes americanos. A forma assim, os regulamentos dos campeonatos, das ligas, a forma de gestão, a forma de investimento. A Europa ela foi o berço de muitos esportes, futebol, automobilismo principalmente. Só que a gente vê que uma coisa que é até engraçada porque faz um paralelo meio discrepante com a forma política com que esses dois lugares se desenvolveram. Que a Europa, politicamente falando, ela tem uma coisa de meio de welfare, aquela coisa de bem-estar social, enquanto os Estados Unidos, ele politicamente falando, é uma coisa meio desenfreada. Enquanto nos esportes, os americanos eles entendem que eles precisam olhar como um todo, eles precisam ter muita sabedoria, eles precisam planejar, ter aquele cuidado com a questão financeira, de não permitir que hajam discrepâncias muito grandes. Você não vê na NBA, por exemplo, uma franquia que seja gigantesca e uma franquia que deva dinheiro, uma franquia que esteja perto da falência. É uma coisa que não é muito frequente. Enquanto nos esportes europeus a gente já vê essa situação de uma forma mais latente. E a gente viu a Fórmula 1 mudar bastante com a chegada da Liberty Media. Foram mudanças positivas, mudanças que ainda estão acontecendo, e eu acredito que isso e a mudança de pensamento que a Dorilton ela traz para a Williams, fazendo ela fugir daquela estética que por muito tempo deu certo na Fórmula 1, mas que acabou na chegada para a idade contemporânea, acabou não sendo mais compatível com o que a categoria se tornou. É muito positivo que eles tenham chegado e estejam fazendo essa mudança. E eu acho que a Fórmula 1 como um todo tem muito o que aprender com esses caras. A McLaren também, no final do ano passado, ela foi não comprada. Acho que é uma empresa americana de investimentos, que também tem investimentos na NBA, no Phoenix Suns, comprou algumas ações da McLaren, e isso mostra que essa mudança de mentalidade tem realmente... A Fórmula 1 percebe que é importante se abrir para isso. O lance da McLaren é que a gente pode colocar até bem destacado isso, Bruna, porque Zac Brown, né, um americano, o cara trouxe bem essa mentalidade, ele trouxe aquela coisa de que o Ron Dennis queria um patrocinador master para a equipe, tinha que ser um patrocinador só, como foi a era da Santander, da Vodafone, da Marlboro. Zac Brown chegou e falou, não, eu pego uma cota de 5 milhões, divido por pequenas cotas de 100 mil e vou vender para vários, tipo a Free Fire, jogo de celular, que é um dos mais básicos, assim, que todo mundo tem, tá patrocinando a McLaren, cara. Então, assim, é muito louco isso, essa mentalidade que o Zac Brown trouxe, de querer levar a equipe também para a Indy, porque sabia que criar um destaque lá, porque faz com que o americano que assiste a Indy fala assim, pô, essa McLaren não tá na Fórmula 1, deixa eu assistir a Fórmula 1 para saber. E agora tem tudo isso que, às vezes, é legal que até o Williams começa até, quem sabe, buscar novas categorias, buscar novos mercados para poder desempenhar, né, um papel melhor dentro da Fórmula 1. É isso que eu ia comentar, você entrou no assunto que Desculpa. Não, você puxou. Eu estava pensando, você puxou, agora eu posso desenvolver. Que é a questão da McLaren Indy. O Zac Brown ele tem a cabeça, teve uma visão tão legal que esse projeto da McLaren na Indy deu extremamente certo. Caraca, eles colocaram um piloto no ano de estreia deles. Tá certo que eles pegaram uma equipe que já existia, incorporaram uma equipe que não era ruim, pelo contrário, uma equipe estável. Mas no ano de estreia, eles meteram um piloto no top 3 do classificação de pilotos. Isso foi muito importante, muito mesmo. E estão aí com expectativas para crescer nesse ano também, mas reforça como é importante aqui na Fórmula 1 se tem essa mentalidade, com uma cabeça fresca, eu colocaria dessa forma. Não tão fechado como os europeus eles costumam ter. Daniel fala duas coisas. Uma, quatro, né, que são de McLaren na Indy, os entendedores entenderão. E a segunda... já falamos de esporte americanos, o futuro é o draft, por isso que já somos pioneiros e já fizemos isso. E por isso que tem mais uma coisa, eu aproveitando fazer propaganda aqui, ó, sendo feliz, mas é uma realidade, eu acho que isso que a Bruna falou de mentalidade é algo que
não só na Williams, mas na categoria deve prosperar, nessa questão de você crescer, de você evoluir, de você conseguir fazer um trabalho mais bem feito, mais pensando em possibilidades de marketing, possibilidades de você atrair mais gente. Acho que é uma coisa que a gente vai ver mais sendo evoluída ao longo do tempo na Fórmula 1. Esse negócio do draft que você falou é interessante, né? Porque antes, se a gente parar para pensar, a Williams, na época que ela estava ruim, ela passou por esse momento de trazer alguém da base, o campeão, né? Ou o melhor piloto, um dos pilotos que se destacou, para estar ali na equipe. Foi assim com o Nico Hülkenberg, se eu não me engano, o Maldonado também. Maldonado, né? Quando veio. O Nico Rosberg também, quando veio, mas é aquela coisa, né? Ela não conseguia entregar e as outras equipes também não estavam equilibradas, né? Então, mas no do draft, cara, eu vou falar, ouçam, eu vou colocar na descrição do vídeo e do episódio no BBcast, nossa participação no Zona de Ultrapassagem. No dia que o Salaf me chamou, eu falei, cara, o que é draft? Me explique essa bagaça que eu não faço a menor ideia. Vergonha total, um cara que sempre curtiu NBA, NFL não, é que eu não lembrei agora de falar NHL, que é de hockey, que tem isso, e eu nunca me liguei, me toquei da importância que é. E até um tempo atrás comentar, né, que a Fórmula 1 pensa em começar a fazer isso para poder equilibrar as coisas, ter um equilíbrio maior ali entre pilotos, pelo menos, já que equipamento vai ser um pouco mais difícil. E tem outra questão, né, Rumis? Isso eu acho que é algo interessante, né? Mas dentro da mentalidade da Fórmula 1 talvez seja ainda um pouco mais difícil de chegar. Mas a gente também vai ter o teto orçamentário, né? Que pode ser importante para a Williams e aproximar a Williams de outras equipes. Não é algo que vai, assim, solucionar os problemas de um dia para o outro, né, de um ano para o outro, mas deve talvez começar a aproximar as coisas conforme o tempo for passando, porque esse teto orçamentário vai ser mais limitado, então a gente vai realmente tirar um pouco de poder de equipes como Mercedes, Red Bull, Ferrari, e essas equipes que estão mais no final do grid ganhar algum poder de desenvolvimento, né? Também tem o fato de que a Williams agora ela pode utilizar mais horas de túnel de vento do que os outros times, como a Mercedes, algo que também vai ser mudando ao longo dessas próximas temporadas. Então, pode ser que as coisas comecem a melhorar. A Williams, ela está num ponto da tabela de construtores, né, que é muito importante, porque ela está tendo um boi, né, para poder desenvolver, enquanto outras equipes a gente está tirando os boizinhos deles da fazenda ali para poder diminuir a produção. Uma coisa, a Débora citou o túnel de vento, isso só incorpora aquilo que falamos da Liberty, de trazer essa estrutura mais equilibrada. Acho que foi daí, inclusive, que saiu o pensamento de fazer um draft. Não, quando a gente falou nos zonas de ultrapassagem no começo, daí que veio a ideia. Ótimo programa, aliás. Fiquei com o Mick Schumacher. Quando eu vi comentário idiota da vez, eu sempre tenho que fazer um comentário idiota. Quando eu vi esse negócio, essa questão do draft na Fórmula 1, eu dei um susto. Eu falei, caraca, o que eles vão fazer? Será que vão deixar o Williams escolher o melhor piloto da base? Será que a Williams já vai pegar o Hamilton? Como é que eles vão fazer essa coisa toda? Mas, cara, foi um acerto enorme da Fórmula 1. É muito importante, essas mudancinhas parecem pequenas, mas são muito importantes, que eles estão implementando para 2020 e 2022. A nível estrutural, elas são muito mais importantes, até mesmo para você pensar numa categoria muito melhor, mais emocionante, mais atrativa, do que essas coisas loucas que, de repente, eles surgem do nada, com umas ideias, tipo assim, grid invertido, corrida no sábado, umas coisas muito loucas. Eu queria muito que eles investissem mais nessas mudanças estruturais, do que ficar pensando em artifícios que no fim não vão mudar muita coisa. No fim, a gente vai continuar a ver 2, 3 equipes no topo e 2, 3 equipes penando loucamente ao longo dos anos. E são sempre as mesmas, né? Não há essa troca, como, por exemplo, você tem na NBA, óbvio, tem equipe que pena na NBA? Tem. Tem equipe que pena na NHL, na NFL? Tem, mas aqui muda. Um time está 5 anos, 10 anos atrás se ferrando, daí passa um tempo, está nos playoffs, está indo para as cabeças. Não tem essa gangorra, vamos dizer assim, né? E acho que isso que pode vir como resultado desses novos trabalhos, dessas novas ações da Liberty Media na Fórmula 1. E na Fórmula 1 pode existir um Giselo da vida que muda de equipe e leve ele para o final do Super Bowl, né? Também. Final do Super Bowl, falei só para provocar o pessoal da NFL. Então, o que é interessante dessa nivelação que a gente está falando, que é bem interessante, que reflete muito dentro da Williams, porque
se a Williams termina em último, para o desenvolvimento do carro de 2022, ela vai ter mais horas de túnel de vento do que a própria Mercedes. E a Mercedes vai estar lá com ela, com o corpo técnico, desenvolvendo pelo menos a parte traseira do carro. Então é aquela coisa, né? Vamos saber até onde que é esse interesse aí da Mercedes em chupinhar informações da Williams, porque ninguém é bobo, principalmente na Fórmula 1. Tendo mais tempo de túnel de vento, 2021, eu vou ser sincero, acredito que a Williams deve fazer uma temporada bem parecida com o que foi 2020, de manutenção de resultados, tentar terminar o maior número de corridas possível, para poder chegar a ter dinheiro, né? Pilotos bater menos batidas, menos fabricação de peças sobressalentes, para 2022 poder disputar aí, quem sabe, um top 5 aí, porque é aquela coisa, muda totalmente o carro. O carro vai ser um carro zeradinho, né? Aquela coisa, quem errar já começa o ano com um carro bem ruim comparado com os demais. Débora, você caiu aquela hora? Queria falar alguma coisa? Vocês ainda estão travando no meu computador. Tá bom. Tadinha da Débora. Bom, mas de qualquer forma, gente, acho que já conseguimos esgotar tudo que é previsível da Williams para 2021. Lembrando que quando tiver o lançamento do carro, a gente já falou, a gente vai fazer uma live falando dos carros. Então aí a Bruna já fica antecipado o convite para ela vir falar. A gente sabe que comentar carro recém-lançado é difícil. A gente nunca sabe o que tá por vir ali. Eu mesmo já falei, já fiz isso em outros episódios e fiz canelada, falei bem de carro que no final foi uma draga, foi uma porcaria. Então, mas a gente gosta, né? E uma das maiores expectativas vai continuar o S do Senna ali no bico do carro, porque mudou os donos, né? Eu vi muita gente gritando assim que vai tirar, porque ali pode enfiar um patrocínio que pague $1 milhão e a Instituto Ayrton Senna não paga nada por aquele adesivinho pequenininho. Bom, pessoal, vou pedir para vocês, quem quiser fazer sua consideração final, também falar onde vocês podem ser encontrados na internet. Vou começar pelas damas. Bruna, pode falar. Depois, querido Gabriel Salaf, quiser mandar sinal de fumaça do seu cativeiro para ser livre, fique à vontade. Eu nem mostrei minha camisa da Williams, deixa eu baixar aqui. É a camisa Latif. Uma amiga minha conseguiu trazer para mim, eu usei, mas não apareceu. Eu amo essa camisa. Então, acho que, como você falou, é difícil, né, da gente fazer muitas projeções sem ter um teste de pré-temporada para ter uma noção, sabendo que não vai ter muito que mudar. É difícil você fazer previsão, né? Você falou aí acho que ele desconectou, mas vou falando. O Rubens falou, né, das barrigadas. Acho que todo mundo fez isso ano passado com a Ferrari. Caraca, não, a Ferrari vai vir rasgando para cima da Mercedes quando chegou julho. Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que realmente não tem muito para onde a Williams ir para baixo. Acredito que eles conseguiram trazer muitos pontos positivos de 2020, a consistência dos pilotos, mais do Latifi, o talento inquestionável do Russell. Eu consigo ver algumas coisas boas no carro. As quebras, os abandonos não foram assim tão grandes quanto nos outros anos. Isso é positivo. Eu realmente, como torcedora, eu espero que 2020 e 2021 seja melhor e que a equipe consiga o fôlego necessário para deslanchar na medida do possível para 2022. E, enfim, eu queria agradecer pelo convite. Que bom que a Lumena deixou a gente fazer essa live, que bom. Acabou, tem jogo da Discord, enfim. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Estou na expectativa aí para ver como vai ser a Fórmula 1 como um todo em 2021. A gente vai ver muita coisa legal, eu espero. E vocês podem me encontrar. Tem meu @ aí no Twitter, no meu nome. E vocês podem me achar também fazendo matérias no Globoesporte.com. Não mais em Fórmula 1. Não sou mais uma estagiária de motor. Estou com os esportes olímpicos agora, então estou lá com a NBA, com a NFL, com tênis, com a coisa toda. E, enfim, é isso, galera. Obrigada pelo espaço. Espero poder estar aqui mais vezes. Pelo amor de Deus, o que é isso? Coloca esse comentário do Tadeu aqui. Caraca. Porra, obrigada pela consideração, Tadeu. Pelo menos a Lumena é linda, então, assim, por mais ridícula que ela seja, obrigado, mais ou menos. Enfim, valeu, galera. Vocês ainda não gostam de tá? Infelizmente, estamos te ouvindo. Tá bom. Eu queria agradecer, né, pela oportunidade. É legal estar aqui conversando com vocês, falando sobre
das questões de Fórmula 1, né? Como vocês pontuaram, é bem complicado falar de carro logo na saída, principalmente antes dele sair, né? Mas fica a expectativa da Williams que não desça mais, né? Não termine o campeonato com menos 10 pontos, né? Conforme eu falei antes, não quero isso para ninguém. E obrigado, Rubens, obrigado, Débora, Bruna também por esse bate-papo, pelo convite, estamos aí. Quem quiser me encontrar aqui é no @Gabriel Salaf, é só juntar o nome que está aqui embaixo. Eu também estou no Zona de Ultrapassagem. Amanhã sai um episódio novo. A gente teve que fazer o jabá dos episódios antigos. A gente fez um especial de verão, que além do draft, que já foi citado aqui pelo Rubens, a gente entrevistou o Felipe Drogovic no nosso podcast. A gente entrevistou o Ricardo Maurício, a gente entrevistou a Juliana Serrazoli, a gente fez um analisando o filme Carros, que a Débora está presente, que foi muito legal. E a gente também fez um sobre kart com o Pedro Juliano, que é um amigo nosso, que também está sensacional. Vale a pena quem não der uma conferida, dar uma conferida e ficar de olho. E vamos começar a doideira da temporada 2 com um piloto da Stock Car no time do podcast agora. Vai ser bem legal fazer isso. Bom, eu queria agradecer a participação do Gabriel e da Bruna. Foi bem legal ter vocês aqui hoje. Foi enriquecedor para a nossa conversa sobre a Williams. Pessoal que está aqui acompanhando a live, que hoje eu vi outros rostinhos aqui que a gente não está acostumado a ver na nossa live. Essa semana vamos continuar fazendo lives todos os dias, falando sobre as outras equipes do grid. Todos os dias a live começa às 7h30. Então a gente espera vocês aqui para poder escutar a gente falando sobre as outras 9 equipes do grid. A gente vai ter outros convidados, vamos alternar aí o pessoal. Vai ter os nossos apoiadores também lá do Boletim do Paddock falando suas opiniões. E para vocês que querem também participar de outras lives e participar mais do nosso conteúdo, considerem se tornar um apoiador do nosso trabalho. Vocês vão participar lá do nosso grupo do WhatsApp, conversar lá também com o pessoal do Zona de Ultrapassagem que está lá, com o Gustavo Frigoto, meu Deus do céu, foi difícil sair isso daí. Piloto da Stock Car, gente, que bom que eu não narro Stock Car, não tem esse problema. Mas ele tá lá no grupo também. E vocês podem conversar com ele, então venham participar também do nosso grupo e apoiar aqui o BP, conferindo as nossas matérias lá no site, as nossas lives aqui e o podcast, que vai estar sempre disponível para vocês nas melhores plataformas. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todos que acompanharam aqui pela live. Quem está ouvindo pelo podcast, ambas as plataformas, não se esqueça de compartilhar e convidar os amigos, dar seu like, se inscrever, comentar, que é sempre muito bom receber aqui. Agradeço a Bruna novamente por ter aceitado o convite, o Gabriel Salaf novamente, né, por ter vindo, parceiraço nosso aí. Então é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima. E agora vamos agradecer nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Salaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo, pessoal.